Boa noite, meus queridos irmãos. Mais uma vez saúdo-os na graça, na paz do Senhor Jesus Cristo. Alegres, irmãos, porque nós podemos dar continuidade ao projeto que Deus colocou no nosso coração de estarmos à frente da sua obra, pregando, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, levando a palavra de Deus. Falando do Evangelho, gostaria nesta noite estarmos falando um pouquinho sobre um outro evangelho. Mas antes disso, irmãos, gostaria também de trazer a vocês a informação de que a construção está indo bem, nós já estamos na fase final da colocação dos tijolos, já foi feita a metade, já levantamos todas as coisas, agora nós vamos começar a encher as colunas e acredito que até o final da semana que vem esta parte vai estar pronta, ou até no meio da semana, preparando depois as caixarias para recebermos a laje. É um trabalho de formiguinha, nós temos somente o seu Valdeci e o Alan, então uma obra custosa, uma obra difícil, e eu gostaria que cada um de vocês, meus irmãos, estivesse olhando para esta realidade. Eu vou fazer um desafio a vocês. A gente vê pela internet que as pessoas criam um determinado desafio e aí as pessoas fazem ou concluem aquele desafio e diz que foi um desafio pronto. E eu quero desafiar vocês, meus irmãos, para esta obra que nós estamos aqui na construção, uma obra de vocês, e o desafio é de que abracem esta causa, venham aqui à igreja, vejam o resultado, vejam o trabalho que está sendo feito e também que vocês ajudem financeiramente nesta obra. Essa obra é de vocês, que vocês possam contribuir, ajudar financeiramente para que nós possamos, desta forma, levar a contento esta obra. Irmãos, peço que vocês estejam orando, que vocês estejam colocando-se diante do Senhor para que logo nós possamos concluir esta obra. Voltando ao tema que eu disse a vocês, um outro evangelho, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, fala em relação a este outro evangelho. Mas eu gostaria, primeiramente, de ler os versículos de 1 a 5 do capítulo 1, que diz: Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Paulo, o apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum. Meus queridos, o evangelho foi anunciado por Paulo em toda a região do Império Romano. E a carta aos Gálatas refere-se a uma região da Galácia, várias igrejas da região da Galácia, as quais estão agora recebendo esta carta. E esta região, nos dias atuais, refere-se à Turquia e os Balcãs, a antiga Iugoslávia, Montenegro, Macedônia, Croácia, Bósnia, Sérvia. E no capítulo final da segunda carta aos Coríntios, Paulo faz uma defesa enfática do seu ministério e o seu chamado por Cristo para ser apóstolo. Vamos lembrar um pouquinho, fazer uma recapitulação desta questão. Os irmãos da igreja de Coríntios começaram a questionar o apostolado de Paulo, começaram a trazer dúvidas em relação se o Paulo havia realmente sido chamado para o apostolado ou não. E Paulo
em 2 Coríntios capítulo 12, 13, ele faz uma defesa enfática em relação a de que ele realmente havia sido chamado para o apostolado. Outro evangelho anunciado por judaizantes, ou seja, os judaizantes, eles iam atrás de Paulo, e conforme ele ia anunciando e pregando o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esses judaizantes eram judeus convertidos ao cristianismo, mas queriam impor sobre as pessoas estrangeiras, né, os chamados pagãos, ímpios, não judeus, a que guardassem a lei mosaica. E isso trouxe terríveis problemas para o apóstolo Paulo, pois esses judaizantes diziam que Paulo não era apóstolo. E levavam o que é chamado aqui por Paulo de outro evangelho. Se vocês começaram pela graça e agora querem terminar na lei, e isso trouxe muitas dificuldades. Na sua primeira viagem missionária, Paulo, juntamente com Barnabé, levaram o evangelho a esta região. E os Gálatas abraçaram a mensagem com amor, carinho, e entenderam, compreenderam, aceitaram o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, como também na região de Coríntios passou os judaizantes, que eles iam nas igrejas formadas, eram pescadores de aquários, e diziam que aos novos cristãos, que eles teriam também de aceitar a Cristo, isso alegrava o coração deles, mas que era necessário também guardar a lei que Moisés trouxera ao povo israelita. Faziam a mistura que até hoje nós vemos algumas denominações fazem, querendo guardar a guarda do sábado, querendo isso, mas aquilo, e eles impunham esses judaizantes que todo estrangeiro, todo cristão convertido fizesse a circuncisão, para que pudessem receberem a salvação. Nos nossos dias, há muitas denominações, e dentro da própria denominação batista existem várias correntes. E a questão não é denominacional, a questão é: minha igreja prega a Bíblia? A questão fundamental é: a minha igreja usa e aplica a Bíblia? Irmãos, eu gostaria que vocês fizessem uma autoanálise, que vocês olhassem para o tempo que vocês estão aqui dentro da primeira igreja batista em Jaboticabal e fizessem esta análise. Desde que vocês conheceram a igreja, ou se converteram e vieram para a igreja, ou vieram de uma outra igreja e aqui chegando, vocês podem com toda clareza e com toda convicção dizer que a sua igreja, ela prega a palavra de Deus, que a sua igreja não barganha os princípios da palavra de Deus, independente do que dizem outras denominações, independente do que muitos querem encaixar a sua doutrina ou seu pensamento dentro da igreja. E eu posso dizer como pastor de vocês, meus queridos irmãos, a nossa igreja, a primeira igreja batista em Jaboticabal, procura andar fielmente nos preceitos da palavra de Deus. Nós procuramos nem ir para a direita, nem ir para a esquerda, mas mantendo firme o nosso entendimento sobre o que as Escrituras dizem. Somos chamados de fundamentalistas, legalistas, como já falei para vocês, muitas vezes recebemos essa pecha de fundamentalistas, e para mim é um orgulho que eles nos chamem de fundamentalista. Eu me alegro em saber que nós anunciamos e pregamos o Evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me alegro de olhar as Escrituras e de ver textos que nós estamos aplicando no dia a dia. Eu me alegro em saber que nós somos
provavelmente alguns poucos remanescentes que aguardam com alegria a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque muitas igrejas chamadas evangélicas nem anunciam que Jesus vai vir. Muitas igrejas chamadas evangélicas pregam e anunciam o evangelho da prosperidade, de que você deve buscar as coisas aqui na terra, que você deve ficar rico, que você isso e aquilo, e criar raízes aqui na terra. Não, meus irmãos, nós vivemos aqui na terra, nós andamos aqui na terra. Eu anuncio a vocês que nós devemos caminhar buscando sempre nos preparar, crescermos materialmente, financeiramente, mas se os nossos pés estão na terra, a nossa cabeça está no céu, sempre buscando a vontade do Senhor Jesus Cristo para nós. Meus queridos irmãos, continuando ainda e vendo o que Paulo traz a nós e as orientações, ele sabia das variações que há dentro de uma igreja para outra. Nós somos humanos e cada um de nós temos os nossos gostos, temos as nossas vontades, mas o fundamento da nossa fé, que é Jesus Cristo, este não pode ser mudado. E Paulo, falando em relação aos coríntios, e os quais davam ênfase aos dons de línguas, e outras igrejas davam ênfase, por exemplo, na Antioquia, à palavra do Senhor, à evangelização, missões, e assim por diante, uns buscando o crescimento espiritual através dos dons espirituais, outros buscando os dons espirituais através do entendimento e da sabedoria, em conhecer mais da palavra de Deus. E Paulo faz uma orientação clara a respeito disso, tanto para a igreja de Corinto, como, por exemplo, para a igreja de Filipos, que ele se alegra em ver que é uma igreja firme, convicta, doutrinariamente correta. Então, nós entendemos e vemos que buscar ter variações não é o problema. O problema é quando quer mudar o fundamento que é Cristo. Mas o que se percebe é que as igrejas buscam o ensino da palavra de Deus, são mais firmes. Isso é fato. Se você tem conhecimento da palavra de Deus, se você busca seguir os preceitos da palavra de Deus, se você dentro da igreja tem a escola bíblica dominical, e mais uma vez, meus irmãos, eu quero aqui enfatizar repetidas vezes, orientando vocês a seguir a escola bíblica dominical. É na escola bíblica dominical que nós aprendemos muito da palavra de Deus. Eu tenho certeza de que você que está me ouvindo vai dizer: toda a minha base doutrinária, toda a minha firmeza, a minha convicção espiritual está na escola bíblica dominical, porque foi lá que eu, sentado nos bancos da igreja, ouvindo os professores que se preparam, que se dedicam para trazer uma boa palavra, uma boa instrução, faz com que a igreja tenha firme fundamento. Então, as igrejas que buscam o ensino da palavra de Deus são as igrejas mais firmes. Nós vemos por aí muitos ventos de doutrinas, nós vemos muitas coisas acontecendo nesses dias, e quantas igrejas deixam o evangelho genuíno e abraçam um outro evangelho? Quantas igrejas vão atrás do oba-oba? E já temos aqui na nossa vivência quantos casos que ocorreram. G12, você já ouviu falar do G12? Você já ouviu falar de dente de ouro, disso, daquilo? Tantos modismos surgiram, outros evangelhos foram colocados em cima de um fundamento firme que era Jesus Cristo. Mas as igrejas que têm o seu firme fundamento não se abalaram com essas doutrinas. É bem verdade que até dividiram, é bem verdade que esses movimentos tiraram muitos cristãos de dentro das igrejas, que esses movimentos inclusive levaram templos, levaram prédios para si, tirando da denominação batista, mas isso não impediu de que o evangelho continuasse a ser pregado. O fundamento é Cristo. E nós firmados nesse fundamento, eu vejo aqui na obra, irmãos, nós fizemos 40 brocas, 27 brocas de 4 metros e
13 brocas de 3 metros. Você sabe o que é isso? Né? E em cima deste fundamento está se levantando as paredes e as colunas. Então, vocês podem ver que para termos a firmeza doutrinária, nós precisamos ter Cristo como fundamento. Se Cristo não for esse fundamento, se Cristo não for essa base, se Cristo não for esse alicerce, com certeza nós vamos sucumbir. E louvado seja Deus que a primeira igreja batista em Jaboticabal, passando o tempo que for, nós continuaremos firmes, porque o fundamento é Cristo. Eu sempre digo também que eu louvo a Deus por essa igreja, porque ela ficou 2 anos sem pastor antes da minha chegada, e ela manteve-se firme no fundamento que é Cristo. Louvo a Deus pela liderança dessa igreja que não se abala com as coisas que vêm, não se abala com as falsas doutrinas que vêm e mantém sempre firme este alicerce. Podemos divergir de uma coisinha ou de outra, que são coisas pequenas, mas o fundamento sempre é Cristo. Os Gálatas deixaram-se levar pelo falso evangelho. Ou seguem a Cristo, ou seguem uma religião. Você percebe que para você distinguir se a pessoa segue uma religião ou se ela segue a Cristo, basta você perguntar qual é o fundamento. Quem tem Cristo como fundamento, ele vai dizer, olha, eu creio e estou firme em Cristo. Se porventura a denominação batista amanhã sair dos preceitos do fundamento que é Cristo, nós vamos continuar mantendo o fundamento que é Cristo. Podemos até mudar o nome batista, mas o fundamento será Cristo. Agora, as denominações que têm elas próprias, ou seus líderes, ou seus fundadores como o fundamento, eles lutam e brigam pelos seus fundadores, eles lutam e brigam pela sua religião, não por Cristo. E foi o que aconteceu com os Gálatas. Eles tinham recebido o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eles haviam conhecido o Evangelho genuíno e puro, pela fé, e agora eles estavam indo por uma outra situação, indo por um outro Evangelho. E Paulo chama a atenção deles. Se obedecer à lei mosaica e ter na lei mosaica como parte da salvação, então por que Deus enviou o seu Filho unigênito para vir a este mundo, nascer de mulher, se tornar humano, sofrer na cruz, morrer na cruz e ao terceiro dia ressuscitar? Paulo questiona os Gálatas e os chama de insensatos. Não tem como, pela fé, crer na salvação em e por Cristo e depois colocar a obediência e observância na lei. Porque se a lei fosse o fundamento, não havia necessidade de Cristo ter vindo. Se a lei pode trazer a salvação à humanidade, por que de Cristo, o próprio Deus, se fazer homem? Não tem fundamento. A lei serviu de aio, como diz Paulo aos Romanos. A lei levou a nós o entendimento do que é pecado. A lei mostra o pecado, mas ela não tem poder para tirar pecado. Somente o Senhor Jesus Cristo tem esse poder, porque Ele se fez salvação por nós. Ele se fez o Cordeiro perfeito, que na cruz deu a sua vida e derramou seu sangue para purificar dos nossos pecados. Portanto, meus queridos irmãos, continuemos firmes e inabaláveis, sabendo que a volta de Jesus Cristo é iminente. Oremos. Pai de amor, soberano Deus, nós agradecemos a Ti. Obrigado, Deus, pela continuidade desta obra, do trabalho, Senhor Deus. Sabemos que teremos condições de acolher melhor os membros, os visitantes. E, Senhor Deus, ajude-nos pela fé, que não venhamos a vacilar, Senhor Deus, e continuarmos firmes na nossa visão espiritual, no nosso fundamento, que é Cristo, não desviando para a direita nem para
para a esquerda, mas firme sempre à frente, avante. E como igreja, Senhor Jesus Cristo, montando firmemente o nosso preceito de pregar e de anunciar o Evangelho ao nosso Senhor e Salvador. Pai, também desperte aqueles que estão desanimados, tristes, ó Deus, fortaleça-os no Teu Espírito, na Tua graça, e dê a nós, ó Deus, entendimento sobre todas as demais coisas. Obrigado, Senhor Deus, agradecemos pela vida da Eva, pela vida da irmã Hébia, Senhor Deus, que já estão melhores, e que elas possam cada vez mais estar buscando, Senhor Deus, a orientação do Teu Espírito, Senhor Deus, para fazer conforme a Tua perfeita vontade. Demais irmãos também que estão em lutas com saúde ou problema financeiro, estenda, Deus, a Tua graça, dê a orientação do Teu Espírito, Senhor Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.